E o preconceito ainda é o maior problema para poder se diagnosticar de forma mais inicial o câncer de próstata? Com certeza, Vivi. Cerca de 15 até 20% dos casos, o câncer de próstata pode se apresentar com níveis de PSA normais. Então, é um motivo para a gente precisar fazer o exame da próstata. É um exame que, em geral, não traz nenhum risco para o homem, nem risco com a saúde, nem risco com a sua masculinidade. Exame rápido e indolor. A genética é um dos principais fatores. De 100% dos casos de tumores, cerca de 10% são causados apenas por influência genética. A prática regular de atividades físicas reduz em até 30% o risco da doença aparecer, ou seja, é praticamente um remédio que está à nossa disposição. Um homem não deve só se preocupar se na família dele tem algum caso de câncer de próstata. Se ele tem alguma irmã, mãe, tia que tem uma história relevante também de câncer de mama, de ovário, ele também é um homem com maior risco para desenvolver câncer de próstata. Qual é o percentual de cura quando é diagnosticado precocemente? Essa é a melhor notícia, Viviane. Quando o tumor é diagnosticado enquanto ele é localizado dentro da próstata, a chance de cura é muito próxima de 100%. Olá, eu sou Vivi Costa. Que bom que você chegou para mais um bate-papo. Você sabia que a cada 40 minutos um homem morre de câncer de próstata? Mas esse cenário ele pode ser alterado se o diagnóstico for feito precocemente. Então, o que deve ser feito? Quais são os exames que o homem deve fazer? A partir de quando? Vamos tirar essas dúvidas com o oncologista Daniel Vargas. Muito obrigada, é um prazer ter você aqui no nosso podcast. Vivi, obrigado pelo convite. Eu agradeço toda a equipe que está participando também para a produção desse bate-papo que a gente vai ter. Eu sempre coloco que nós, enquanto médicos oncologistas, muitas vezes no consultório a gente vive momentos muito difíceis durante o tratamento com pacientes, tudo isso. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de discutir sobre prevenção, rastreamento, diagnóstico precoce e consigo trabalhar para evitar que os pacientes virem meus pacientes, é sempre um momento muito importante e muito feliz para mim. E é isso que a gente vai buscar hoje, né? Trazer a atenção para esse diagnóstico precoce. E o preconceito ainda é o maior problema para poder se diagnosticar de forma mais inicial o câncer de próstata? Com certeza, Vivi. O que acontece é o seguinte: existe um estigma muito grande e também culturalmente o homem não é treinado durante a sua vida a cuidar da sua saúde. Os dados no Brasil são bastante alarmantes. Quando a gente vai olhar os dados do IBGE, eles mostram que o homem vive em torno de 7 anos a menos do que as mulheres do nosso país. Existem vários fatores que podem contribuir para isso. A gente sabe que, por exemplo, os homens são mais suscetíveis à morte por causas externas, causas violentas, tudo isso. Mas também os cuidados com a saúde são muito menores na população masculina. A gente sabe um exemplo: a mulher, ela começa a fazer acompanhamento com o pediatra durante a infância. A partir da primeira menstruação, a mulher já começa a acompanhar com o ginecologista e segue fazendo consultas pelo menos anualmente com o ginecologista até quando atinge uma idade mais avançada e vai começar o acompanhamento com o geriatra. O homem, em geral, quando está na adolescência, saindo do acompanhamento com o pediatra, o homem fica sem acompanhamento médico nenhum até que ele tenha um problema de saúde grave o suficiente que vai impactar ele de fazer algo, de conseguir trabalhar, algo do tipo. O homem tem uma cultura de que ele deve ser aquele esteio da família, a parte forte da família e que não pode parar com seu trabalho por nada. E isso, infelizmente, faz com que o homem não tenha nenhuma rotina de prevenção, de rastreamento, não apenas do câncer, mas também de outras doenças, de pressão alta, do diabetes, do colesterol alto, que são doenças que também podem impactar na mortalidade do homem. E o Novembro Azul, sem sombra de dúvidas, é uma campanha para acabar com esse estigma do homem, com esse preconceito, não só no rastreamento do câncer de próstata, mas nos cuidados com a saúde do homem, nas políticas de prevenção e promoção de saúde.
Que, aliás, precisa ser feita até uma campanha mais voltada para isso, né? Para um cuidado já diário, uma rotina realmente ali de cuidado que o homem precisa ter. Porque senão fica só como Novembro Azul, é só câncer de próstata, como você explicou muito bem, não é isso, né? É cuidar da saúde como um todo. E a genética é um dos principais fatores quando a gente fala de câncer de próstata, ou tem algum estilo de vida também que influencia nesse resultado? Quando a gente vai olhar de 100% dos tumores, é importante a gente entender que a genética está envolvida, mas ela não é o principal fator. De 100% dos casos de tumores, cerca de 10% são causados apenas por influência genética. 40% dos casos são pelos hábitos de vida modificáveis, de fato, tá? Que é a questão do sedentarismo, a alimentação inadequada, o tabagismo, o etilismo, todos esses fatores modificáveis estão envolvidos em 40% dos casos. E, infelizmente, o restante, cerca de 50% dos casos, são aqueles tumores que se desenvolvem ao acaso. A gente não consegue descobrir o que causou a iminência daquela doença. Mas a gente tem que saber que, em relação à genética, existe um pouco de desconhecimento dos homens. O que é importante a gente saber? Dos homens brasileiros, cerca de 1 a cada 6 homens vai ser diagnosticado com câncer de próstata ao longo da sua vida. Então, é uma doença bastante frequente, tá? E quando a gente vai olhar a influência genética, a gente sabe que se o homem possui algum parente de primeiro grau com câncer de próstata, seja um irmão, seu pai, esse risco vai aumentar entre 2 até 3 vezes. E se houver mais de um familiar, esse risco pode aumentar até em 5 vezes, Viviane. Tão relevante que essa influência genética. Mas tem um ponto ainda mais importante. Existem algumas alterações genéticas que predispõem o risco de outros tipos de tumores em mulheres e de câncer de próstata em homem. Qual que eu destaco, por exemplo? Uhum. Um dos genes que ficou mais famoso nesse sentido é o gene BRCA. Por quê? Porque a Angelina Jolie, aquela atriz de Hollywood, foi Isso. diagnosticada com esse gene e ela fez a cirurgia de remoção das mamas e dos ovários. Porque nas mulheres, esse gene, quando alterado, quando apresentando alguma mutação, aumenta o risco desses tumores. Mas no homem, quando ele está presente também, ele aumenta o risco de câncer de próstata e também de mama no homem. Então, o homem não deve só se preocupar se na família dele tem algum caso de câncer de próstata. Se ele tem alguma irmã, mãe, tia, que tem uma história relevante também de câncer de mama, de ovário, ele também é um homem com maior risco para desenvolver câncer de próstata Também tem que ter essa e atenção. deve iniciar o rastreamento mais precoce. Isso, independentemente da idade, quando você fala que tem essa influência, normalmente os homens que têm mais de 70 anos, que começam a ser diagnosticados com câncer de próstata, isso também é relevante para esse rastreamento ou é uma idade que já começa a ficar mais comum e não tem nada a ver com genética? A gente tem alguns critérios que a gente utiliza de guidelines mesmo para quem a gente deve investigar a questão genética e tem alguns outros achados menores que não fazem parte de guidelines, mas que tem algumas recomendações práticas também para a gente recomendar rastreamento genético. Sem sombra de dúvidas, se a gente pega um paciente, independente da idade, mas que ele tenha 2 ou mais parentes com alguma história ou de câncer de próstata, de mama, de ovário, mesmo que ele tenha recebido o diagnóstico em idade mais avançada, o ideal é a gente recomendar o rastreamento genético para esse paciente. Agora, se o paciente não tem história nenhuma familiar e ele é diagnosticado com câncer de próstata por volta dos 50 anos, esse paciente também merece ser rastreado, porque a gente sabe que a idade média no Brasil para diagnóstico do câncer de próstata é em torno dos 63, 67 anos, tá? Mas sempre que a gente tem um diagnóstico de um tumor abaixo dos 60 anos, especificamente do câncer de próstata, deve sempre nos levantar uma luz se não pode ter alguma influência genética hereditária que fez com que aquele homem fosse diagnosticado numa doença mais precoce do que seria o esperado. E hoje em dia esses testes são muito acessíveis, Viviane. Facilmente a gente consegue fazer o teste através de um exame de saliva ou uma coleta de sangue comum, e isso a gente consegue trazer informações importantes, não só para o paciente, mas para toda a família do paciente. Infelizmente, às vezes o paciente já pode ter sido diagnosticado com tumor, mas a gente consegue com que esse impacto do teste na família previna o diagnóstico de outros tumores nos seus filhos, nos seus irmãos e em outros parentes Isso já também. começa a vir ali como um fator preventivo, né? Exato. Agora, os sintomas, eles aparecem logo no início,
Ou ele demora um pouquinho para apresentar sinais? Em geral, a maioria dos pacientes brasileiros são diagnosticados sem sintomas da doença, tá? Porque a gente tem o hábito de fazer a dosagem do PSA, o hábito de recomendar com que o homem tenha um acompanhamento com o urologista, então a maioria dos casos são diagnosticados ainda com tumores localizados e muitas vezes sem sintomas nenhuns. Se os sintomas começam a aparecer no início, enquanto a doença está localizada, a gente divide mais ou menos entre duas classes de sintomas. São aqueles sintomas urinários obstrutivos, em que o homem começa a ficar com o jato urinário mais fraco, uma maior dificuldade, tem que fazer mais força para sua micção, e os sintomas irritativos, que em geral pode aparecer um pouco de ardência para urinar e algumas vezes o aumento da frequência urinária, principalmente durante a noite. Aquele homem começa a acordar 4, 5 vezes à noite para ir ao banheiro. Mas é importante a gente destacar que é sabido que ao longo da vida do homem é comum a próstata aumentar de tamanho. É o que a gente chama de hiperplasia prostática benigna. Não é um sinal de câncer, né? Exato, é algo que não tem nada a ver com um tumor, com o início de algum desenvolvimento de câncer na próstata, mas que também podem ter sintomas bastante semelhantes. Então, sempre que tiver algum sintoma urinário no homem, ele deve, antes de ficar preocupado, antes de achar que está morrendo por aquele sintoma, sem sombra de dúvidas, consultar um médico para fazer essa avaliação, porque a vasta maioria dos casos, felizmente, vai ser em decorrência do aumento do tamanho da próstata de característica normal, sem nenhuma malignidade, mas é sempre importante a gente descartar, a presença de algum tumor. Algum outro sintoma relevante que tem que ser observado? Em geral, na doença localizada inicial, esses são os principais sintomas, e eventualmente, se a doença avança mais, começa a extravasar da região da próstata, da pelve, começa a atingir algum órgão à distância, em geral, os sintomas são decorrentes do local que a doença está avançando. Pode ocorrer desde inchaço nas pernas, algum incômodo até ao evacuar, porque a próstata fica muito próxima do intestino ali também, e em caso de disseminação para algum osso, por exemplo, pode ocorrer dores ósseas. Sangramento na urina também é sinal de câncer de próstata? Pode ser um sinal, não é um dos sinais mais comuns, como eu falei, mas também pode ser um sinal. Sem sombra de dúvidas, precisa ser investigado o sangramento na urina, não só pela relação com o risco do desenvolvimento de um câncer de próstata, mas também para tumores de bexiga que também precisam ser descartados. E para quem fica em dúvida normalmente, que médico procurar? É sempre o urologista? O urologista é o melhor médico para fazer essa avaliação inicial, porque ele consegue não só elucidar melhor sobre aquela queixa que o paciente está apresentando e já indicar o melhor exame para investigar e esclarecer esse fato. A partir de que idade deve começar a fazer esse exame? Em relação ao rastreamento, a gente tem uma indicação em geral de que o homem comece a fazer o acompanhamento com o urologista a partir dos 50 anos, tá? Mas em alguns casos de maior risco, como eu falei anteriormente, aqueles pacientes que têm uma história familiar muito rica, aqueles pacientes da raça negra, porque a gente tem dados na literatura que sugerem que os pacientes da raça negra possuem um maior risco de câncer de próstata. E quando eles são diagnosticados, infelizmente tem alguns dados da literatura sugerindo que a doença pode ter um comportamento mais agressivo. Então, esses pacientes, a gente costuma recomendar um rastreamento em idade um pouco mais precoce, em torno dos 45 anos de idade. E é importante a gente destacar também os pacientes que têm um histórico familiar de câncer de próstata. Em geral, a gente recomenda que a idade para iniciar o rastreamento seja em torno de 10 anos antes do que esse diagnóstico familiar que aconteceu. Por exemplo, um homem tem uma história de que seu pai foi diagnosticado com câncer de próstata aos 60 anos. Então, esse homem deve iniciar pelo menos aos 55 anos, mas o mais ideal seria aos 45 anos pelo fator de risco. Mas se a idade do diagnóstico do pai dele foi mais precoce ainda, sempre reduz 10 anos, que é quando a recomendação dele deve iniciar o rastreamento. Ótima dica e orientação também. Vamos entrar nessa parte, então, dos exames, que é o que mais causa essa preocupação em relação ao homem. Quais são os exames que fazem esse diagnóstico precoce num câncer de próstata? Então, em geral, a gente utiliza a soma de 2 exames. O exame da dosagem sanguínea do PSA e o exame da avaliação da próstata também, que é realizado através do exame clínico do toque retal da próstata. E é essa que deixa todo mundo ali de cabelo em pé. Esse é o grande estigma do homem, infelizmente. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O PSA, o que é o PSA?
ele é uma proteína produzida pela próstata. Então, todo homem que tem próstata vai ter PSA no sangue. Ele não é um exame que vai ser negativo e só vai ser positivo quando tem tumor de próstata. Teve próstata, tem PSA no sangue. Certo. E esse valor do PSA, os laboratórios consideram como normais um valor de limite até 3,5 ou 4. Mas é importante a gente falar que, como ele é uma proteína produzida pela próstata, se a próstata crescer pela idade, o PSA também vai aumentar no sangue, eventualmente sem nenhuma relação com câncer. Por isso, a gente sempre precisa fazer associação do PSA com o toque retal, para a gente saber o tamanho daquela próstata. Se é um PSA que está aumentado, mas no exame da próstata que o urologista faz, a próstata também está aumentada, existe uma grande chance daquela elevação não ser nenhum risco de tumor, ser só pelo crescimento do próprio órgão de maneira benigna. Então, sempre o exame deve ser associado à dosagem do PSA mais o toque retal. Em relação específica ao PSA, um homem que teve um diagnóstico precoce de câncer de próstata, ele fez uma cirurgia, retirou a próstata, e esse PSA, ele continua dando alteração. Isso é comum? Pode acontecer? Isso pode acontecer, Viviane. Esse é um sinal de recidiva do tumor, tá? Sempre que é removida a próstata, o PSA no exame de sangue deve ficar negativo, tá? E quando tem a elevação do PSA após a cirurgia, mas fazemos os exames de imagem, seja tomografia, ressonância, cintilografia óssea, ou até um exame um pouco mais moderno que se chama PET-CT, e não é vista nenhuma evidência de lesão, mas o PSA segue aumentando, é uma situação que na oncologia a gente chama de recidiva bioquímica. Por quê? É um sinal de recidiva da doença, mas só por exame de sangue, não mostra nada na imagem. Esse é um cenário que nós precisamos fazer um tratamento que a gente chama tratamento de resgate para curar esse paciente, porque é um sinal de que tem uma recidiva de doença microscópica. É algo tão pequeno que nem os exames de imagem conseguem ver, e dessa maneira é um cenário mais favorável para a gente conseguir curar aquele homem. Porque apesar de ser uma recidiva, ela é extremamente precoce, é muito inicial. Então a gente consegue resgatar com um novo tratamento e curar aquele homem mesmo depois da cirurgia com essa nova elevação de PSA. Ótimo. E o outro exame, né, que é um exame mais clínico. Esse exame, qual é o risco para o homem? Em relação ao toque retal, você pergunta? Exatamente. Em geral, é um exame que carrega muito mais preconceitos do que risco. O exame de toque retal é um exame de duração extremamente curta. Em geral, a maioria das vezes que o homem vai fazer o exame de toque retal é um exame que dura em torno de 30 segundos, tá? É um exame indolor e que vai trazer muitas informações para o urologista no rastreamento do câncer de próstata. Por quê? Primeiro ponto, a gente tem que entender que cerca de 15 até 20% dos casos, o câncer de próstata pode se apresentar com níveis de PSA normais. E, infelizmente, esses casos tendem a ter uma agressividade maior, porque é um tumor com tantas mutações que ele nem chega a aumentar o PSA do homem. Então, é um motivo para a gente precisar fazer o exame da próstata. A outra questão é que eu falei com você, porque às vezes o homem pode se apresentar com uma elevação do PSA, mas que não está relacionada a câncer, que é só por uma elevação benigna. Então, só de fazer o toque retal, a gente já consegue ficar muito tranquilo que aquilo não é nada que vai levar alguma preocupação com a saúde do homem. Como eu falei, é um exame que, em geral, não traz nenhum risco para o homem, nem risco com a saúde, nem risco com a sua masculinidade. Exame rápido e indolor. Ai, que precisa realmente ser feito para a gente poder evitar um câncer mais avançado, né, ao longo da vida. O tratamento para quem é diagnosticado com câncer de próstata, qual é? Da mesma maneira que a gente sabe que o câncer de próstata é um tumor extremamente prevalente na nossa população, é o câncer mais frequente na população masculina brasileira, tirando os tumores de pele do tipo não melanoma, a gente também conhece tão bem essa doença que o tratamento é muito personalizado hoje em dia, tá? Para definir qual é o tratamento para a doença localizada, a gente vai levar em conta muitos fatores. Não apenas os fatores da doença, como, por exemplo, o nível de PSA no momento que o homem foi diagnosticado,
qual o resultado da biópsia ao qual o homem foi submetido quando o patologista olha aquele material no microscópio. A gente consegue ter uma graduação também da agressividade daquele tumor e também a gente sempre leva em conta os fatores do próprio paciente. Eu não estou tratando a doença, eu tenho que tratar aquele paciente. É muito diferente a gente tratar um paciente com idade em torno de 60 anos, com bom histórico de saúde, que não tem nenhuma doença que preocupe a vida dele, e eu falar de um paciente de idade um pouco mais avançada, em torno dos seus 85 anos, que tem uma história de um AVC recente. Então, é muito personalizado o tratamento hoje em dia. Mas para a doença localizada, a gente, em geral, vai dividir em 3 categorias, basicamente. Aquela doença de menor risco, que a gente sabe que aquela doença não vai levar nenhum impacto na vida do homem. O tratamento recomendado é a vigilância ativa. Isso é uma forma de tratamento, não é não tratar. É um protocolo de tratamento muito bem documentado, com exames periódicos de PSA, exame de toque periódico, eventualmente a gente precisa repetir a biópsia também, e é uma forma de tratamento recomendada para doença de pouca agressividade, uma vez que a gente não precisa que aquele homem seja submetido aos potenciais efeitos colaterais dos outros tratamentos. Em relação à doença que precisa ser tratada, a gente divide em geral entre o tratamento utilizando cirurgia, que é a remoção completa da próstata, a prostatectomia radical, ou o uso de radioterapia. E isso vai depender de diferentes fatores, tanto da doença quanto do homem, para escolher qual é o melhor tratamento para cada paciente. O mais importante, as chances de cura com um ou com outro método são bastante semelhantes. Não existe nenhum estudo comparativo que pegou metade dos homens e randomizou para receber cirurgia e a outra metade para radioterapia. Mas quando a gente olha os dados de diferentes estudos com essas duas modalidades, sugere que a chance de cura é basicamente a mesma. Quando a gente fala da cirurgia, hoje existe a cirurgia robótica, qual que é a diferença para um resultado para esse homem em relação à cirurgia tradicional? Tá ótimo. Ótima pergunta. A gente divide a cirurgia entre métodos invasivos e métodos minimamente invasivos. Os métodos invasivos de cirurgia são representados basicamente pela cirurgia aberta, que é realizada com cortes, tudo isso da maneira tradicional, digamos assim. Os métodos minimamente invasivos de cirurgia são principalmente representados por 2 métodos: a cirurgia por vídeo, que é a laparoscópica, e a cirurgia assistida por robô, que é a cirurgia robótica. Alguns homens acabam achando ainda que a cirurgia robótica é o robô que opera. Não. Não é isso? Tanto é que o nome técnico é cirurgia assistida por robô. É o cirurgião que opera, mas utilizando o robô para fazer os movimentos dele. Em relação às chances de cura, novamente, todos os métodos cirúrgicos têm a mesma chance de cura. O que os métodos menos invasivos têm um benefício em geral para o homem costuma ser uma cirurgia mais rápida do ponto de vista de recuperação. Em geral, os homens que são operados pelos métodos minimamente invasivos, eles conseguem ter uma alta hospitalar mais precoce, e os dados mais recentes, especificamente sobre a cirurgia robótica, sugerem menor taxa de sangramento também e menor necessidade de transfusão pela cirurgia, tá? Uma coisa que tem sido investigada na literatura médica ainda é sobre os desfechos funcionais da cirurgia com robô. Porque durante o procedimento cirúrgico auxiliado pelo robô, o cirurgião consegue ter muito mais precisão durante todo o procedimento. Ele consegue, digamos assim, dar um pouco mais de zoom no momento que está fazendo a cirurgia. A movimentação do robô é muito mais delicada. Ele consegue literalmente fazer mais curvas com o robô, como se fosse um Consegue ver braço mais em humano. detalhes. Exato. Então é um tópico que vem sendo investigado cada vez mais sobre os desfechos funcionais, tanto do ponto de vista da continência urinária após a cirurgia, quanto do ponto de vista da potência sexual, da capacidade de ereção do homem após a cirurgia. Então isso é algo que vem sendo investigado, mas é algo bastante promissor, ao meu ver. Eles conseguem retomar essa atividade normal da urina, da potência sexual? Com certeza, Viviane. Esse é mais um ponto que eu destaco na questão do rastreamento. Por quê? A gente sabe que essas sequelas,
O risco delas acontecerem são diretamente ao estágio que a doença está sendo diagnosticada. Imagina só, se a gente diagnostica um tumor tão inicial, que é pequeno, dentro da próstata, não está saindo desse órgão, não está extravasando para a região periprostática, que a gente fala que é ao redor da próstata, é muito mais fácil a gente conseguir tratar, seja com radioterapia ou com cirurgia, de maneira mais conservadora, preservando tanto os nervos que fazem a inervação do pênis, quanto os vasos sanguíneos que fazem, e também a musculatura que vai ajudar a conter a urina. Então, eu destaco, o risco desses efeitos colaterais acontecerem é diretamente proporcional ao estágio que a doença está sendo diagnosticada, e por isso, novamente, o rastreamento tem um papel importante. Porque até após o tratamento, ele vai impactar em qual o risco do homem ter esses efeitos colaterais. A gente sabe que esses efeitos colaterais podem ser muitas vezes melhorados, até recuperados com o uso de alguns tipos de tratamento, como por exemplo a fisioterapia pélvica, é muito importante. A gente tem dados hoje em dia da literatura mostrando que até a condição de saúde do homem antes da cirurgia, por exemplo, os homens que fazem atividade física, principalmente atividade física resistida, como por exemplo musculação, eles têm uma tendência a recuperar muito melhor tanto a continência urinária como a potência sexual após a cirurgia da próstata. Então, tudo isso vai envolver inúmeras variáveis, mas que, ao meu ver, ressalta novamente o impacto do homem cuidar da sua saúde e de fazer um diagnóstico da doença enquanto ela for mais precoce possível. Você fala sempre em radioterapia. A quimioterapia ela não se encaixa nesse tipo de tratamento quando é só localizado a próstata. Perfeitamente, é isso mesmo. O uso de quimioterapia para câncer de próstata especificamente só é recomendado quando a doença está mais avançada, quando já tem alguma metástase, ou seja, o tumor de próstata já saiu da próstata e atingiu um outro órgão do homem. Na doença localizada, quando a gente vai fazer radioterapia, algumas vezes a gente pode precisar utilizar um medicamento em associação, mas esse medicamento é um anti-hormonal, ele não é uma quimioterapia, ele é muito mais parecido o mecanismo de funcionamento, se a gente fosse falar, com anticoncepcional feminino, mais ou menos assim. Ele não é uma quimioterapia propriamente dita, mas a decisão sobre a necessidade de utilizar ou não vai depender desses fatores que eu falei, principalmente a agressividade da doença. Doutor Eliel, o Ministério da Saúde, a gente falou muito sobre rastreamento, mas o Ministério da Saúde soltou uma nota técnica agora em outubro, reforçando que ele não orienta um rastreamento da doença, mas sim um diagnóstico precoce. Isso não pode confundir um pouco o homem e dificultar esse cuidado, esse tratamento na hora de buscar ali um médico? Com certeza, Viviane, o que é importante a gente destacar também é que não só pode confundir o homem, como afastar o homem. É isso que eu estou querendo dizer. O Momento do Novembro Azul é uma campanha de conscientização sobre a saúde do homem e não apenas sobre o rastreamento do câncer de próstata. Por que essa nota técnica, então? Tem vários fatores que são envolvidos. Um deles que eu destaco é que essa nota técnica utiliza para ser embasada alguns estudos que são realizados em países diferentes do nosso. São estudos realizados na Europa, por exemplo, e em anos que a gente não tinha tanta ferramenta diagnóstica para auxiliar a nossa decisão que a gente tem à nossa mão hoje. Se a gente for pensar alguns fatores que eu já comentei hoje no nosso programa, em relação à raça negra. A gente sabe que a raça negra aumenta o risco de câncer de próstata e aumenta o risco de câncer de próstata de doença mais agressiva. O percentual da nossa população brasileira que é da raça negra é muito maior do que na Europa. Então não tem como a gente comparar um estudo que foi conduzido na Europa e traduzir uma recomendação para o nosso país baseada nesse estudo. Um outro fator que eu julgo: hoje em dia, a gente consegue diagnosticar de maneira muito mais clara quem é o paciente que precisa ser tratado daquele que não precisa, daquele que não precisa correr o risco de uma radioterapia, de uma cirurgia e pode só acompanhar a doença. A gente tem, por exemplo, uma ressonância magnética que pode ser utilizada antes do momento da biópsia para decidir se aquele homem precisa de uma biópsia ou não. Então, esse é um outro fator que não era contemplado nos estudos que embasaram essa nota técnica do Ministério da Saúde. E, ao meu ver, tem um outro impacto ainda mais importante. No Brasil, a gente sabe que cerca de 80% da população é dependente dos seus cuidados de saúde do Sistema Único de Saúde. Infelizmente, a gente vive um tratamento oncológico completamente heterogêneo no nosso país, sobre o que a gente tem à nossa disposição nos pacientes que são tratados
na saúde suplementar daqueles pacientes que são tratados no SUS. Principalmente na doença avançada, digamos assim, o tratamento que a gente faz hoje no SUS é um tratamento que está cerca de 15, 20 anos atrasado, infelizmente. Então, não tem como a gente querer reproduzir dados de estudos que foram conduzidos em países que têm um acesso muito melhor ao tratamento, extrapolando isso para o nosso país, que possivelmente o impacto seria muito pior. A gente tem uma publicação da Sociedade Brasileira de Urologia, que já até é um pouco antiga, de 2012, mas ela mostra que o percentual de pacientes, quando comparados pacientes do estado de São Paulo tratados em instituições privadas de saúde e instituições públicas, o risco de ser diagnosticado com doença já metastática nas instituições públicas é cerca de 5 vezes maior. Ou seja, impacta sim a gente não discutir sobre rastreamento na nossa população brasileira devido a esses diferentes fatores, ao meu ver. A nossa ascendência, a nossa etnia populacional, nosso acesso ao tratamento que é muito limitado no SUS e também, hoje em dia, a gente já conhece muito melhor sobre o câncer de próstata e quem é o paciente que precisa de fato ser tratado ou não. A diferença desse diagnóstico é porque no sistema público ele se restringe a PSA e exame clínico? Não só isso, mas também pela dificuldade de acesso muitas vezes. Muitas vezes o homem está com alguns sintomas, já está se iniciando com uma doença um pouco mais avançada, sentindo sintomas, mas tem uma dificuldade muitas vezes de chegar ao acesso para a investigação diagnóstica propriamente dita, e mesmo quando é estabelecido o diagnóstico, em alguns cenários a gente ainda tem uma dificuldade de conseguir propor o tratamento entre o homem fazer a biópsia, receber o resultado da biópsia e conseguir ter um agendamento de cirurgia pelo SUS. Em alguns locais, a gente sabe que o SUS é heterogêneo, depende muito do estado, do município que o homem está sendo tratado, tudo isso, mas em geral isso pode demorar mais do que seria o ideal e infelizmente a doença pode avançar e já ser diagnosticada com metástase. Só para a gente deixar claro, quando o Ministério da Saúde ele é contrário a um rastreamento da doença do câncer de próstata, ele não está dizendo que não é para fazer um exame de sangue, um exame clínico. Ele estabelece esse rastreamento como um exame genético, por exemplo? Na verdade, o Ministério da Saúde ele recomenda que seja um diagnóstico precoce baseado em decisão individual. O que é isso? Que todo homem deve conversar com o urologista sobre o benefício e o malefício de cada um em fazer o rastreamento, sobre os potenciais riscos ou benefícios dessa conduta, mas não recomenda que seja um rastreamento universal, de que todos os homens, antes de ter qualquer conversa com o seu médico, já vão fazendo o seu exame de sangue, seu PSA e pesquisando sobre câncer. Ele recomenda que seja muito individualizada e conversado sobre potenciais riscos e benefícios. Mas, ao meu ver, isso pode confundir, como a gente falou, a cabeça do homem e afastar o homem achando que ele não precisa sequer conversar com o seu médico sobre isso. Até porque já é isso que é feito, né, numa consulta. Perfeitamente, perfeitamente. Eu acho que foi muito mais enfatizado na nota a não recomendação do rastreamento do que a ênfase que deveria ser dada sobre o homem avaliar com o seu médico, ou seja, ir ao médico de qualquer maneira e avaliar com o seu médico se ele precisa de um rastreamento ou não. E num país onde a gente sabe que os homens quase não procuram esse tipo de atendimento, a orientação talvez pudesse ser outra. Principalmente nesse mês agora que a gente está tratando sobre isso. Perfeitamente. Quando a gente fala em câncer de próstata, a gente vem ali com um percentual muito alto de morte por conta do câncer de próstata. Mas qual é o percentual de cura quando é diagnosticado precocemente? Essa é a melhor notícia, Viviane. Quando o tumor é diagnosticado enquanto ele é localizado dentro da próstata, a chance de cura é muito próxima de 100%, para não dizer que é 100% nos casos mais iniciais de fato, quando até a biópsia sugere que o tumor é menos agressivo. Nesses casos, é praticamente 100% dos casos. Em alguns casos, quando a doença tem um comportamento um pouco mais agressivo, a chance de cura ainda é mais próxima de 100%, mas como você mesmo colocou, um cenário que mesmo depois da cirurgia, eventualmente se o PSA voltar a subir, o homem pode receber um novo tratamento, e esse é um tratamento que não é só para controle da doença, é para curar o paciente de fato. Então a chance de cura é diretamente relacionada ao momento que a doença é diagnosticada.
Olha só que notícia boa, espero que vocês estejam ouvindo, que divulguem para os homens também essas informações. E o que eu fico mais impressionada, né? O nome do nosso podcast é Viva Mais, Viva Bem, e está diretamente relacionado a um estilo de vida que a pessoa, quer dizer, ela pode realmente decidir se ela vai ter uma vida longa, uma vida saudável, com o que ela vai fazer no dia a dia, que raramente é genético esse problema. Perfeitamente, Viviane. E hoje em dia a gente tem muitos dados sobre o impacto positivo de medidas simples para a prevenção do câncer de próstata, como a alimentação saudável. Em relação à alimentação, eu reitero que a gente não precisa buscar inventar a roda novamente. Aquela alimentação que o cardiologista sempre recomendou, com restrição de gorduras, restrição de carboidratos, moderação no consumo de álcool, consumir uma quantidade reduzida, ou se possível, até evitar o consumo de alimentos industrializados, descascar muito mais que desembalar, né? Tudo isso tem um impacto muito relevante na redução do risco de desenvolver o câncer de próstata, assim como a atividade física. Eu sou um grande adepto da atividade física e grande incentivador de todos os meus pacientes. A gente tem dados na literatura mostrando que especificamente para o câncer de próstata, a prática regular de atividades físicas reduz em até 30% o risco da doença aparecer, ou seja, é praticamente um remédio que está à nossa disposição e depende única e exclusivamente da gente. E mesmo naquele paciente que já teve o tumor diagnosticado e já fez a sua cirurgia ou a sua radioterapia, tem alguns dados que sugerem que você fazer prática de atividade física pelo menos 3 horas por semana pode reduzir em até 60% o risco desse tumor voltar e de você falecer pelo tumor. Ou seja, tem impacto em todos os cenários, na prevenção e até mesmo em reduzir o risco da doença voltar após o tratamento. E para todo o organismo. A gente está falando de próstata, mas a gente fala de coração, pulmão. Então, fica aqui essa dica, né? Praticar uma atividade física, ter uma alimentação. E eu achei muito interessante, moderada. Exato. Eu que agradeço esse momento, como eu falei para você, é um momento muito oportuno, ao meu ver, para a gente conseguir esclarecer alguns mitos, esclarecer algumas dúvidas que os pacientes muitas vezes têm e às vezes confundem eles sobre realizar rastreamento ou não, e sem sombra de dúvidas para a gente conscientizar o homem de que ele precisa cuidar da sua saúde, sem estigmas, sem preconceitos. Esse é benéfico não só para ele, mas para toda a família. Obrigada. E olha, espero que vocês também tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.